Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, o título é fantástico, eu achei ele maravilhoso. O tema nos traz desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Olha só, o desenvolvimento é a parte que nos cabe, mas é algo que Deus realiza primeiro. Já falei para vocês aqui em outros vídeos de que a salvação é uma dádiva de Deus, meritoriamente somente por conta dele e não por nenhuma disposição humana. E o crucial disso parte sempre de Deus a iniciativa de salvação. Nós falamos um pouco sobre isso quando eu falei sobre o tema de Adão, que Deus procurou até Adão. Adão, onde estás? Para saber, de fato, ou revelar a ele a condição que ele se encontrava, para lhe dar um escape. Com Caim foi a mesma coisa. No livro de Isaías ele faz um convite, né? Vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata. No capítulo 11 e o verso 28 de Mateus, o próprio Jesus falou, vinde a mim todos que estáis cansados. Então, assim, Deus sempre inicia na obra de salvação. E esse tema da lição de hoje, desenvolvendo o que Deus efetua em nós, a nossa parte de desenvolvimento nos cabe através de uma aceitação, de uma escolha, de uma disposição humana. Por mais que Deus seja onipotente, o poder divino sem o esforço humano torna ineficaz a obra da salvação em sua vida. Deu para decorar? Vou repetir. O poder divino sem o esforço humano torna ineficaz a obra da salvação na nossa vida. É necessário que haja disposição de nossa parte para que Deus realize em nós o que está em Filipenses 2, 12 e 13. É Ele que efetua em nós o querer como realizar segundo a sua boa vontade. E para mim, eu acho fantástico a tradução NVT, como ela traz essa expressão. E para mim, o texto foi muito mais fiel ao original grego, uma vez que ele faz entender com bastante propriedade a atuação direta de Deus na obra de salvação. Olha como é que ela fala aqui, a carta aos Filipenses, no capítulo 2 e o verso 12, aqui diz assim, porque eu estava aí, meus amados, perdão, verso 13, é o verso 13, porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de se realizarem aquilo que é do agrado dele. O foco aqui maior é Deus está agindo, primeira parte dele, outra coisa, dando, e outra coisa, despertando o desejo e o poder. Tudo inicia-se com Deus. Felizes são as pessoas que deixam ser usados pelo Espírito Santo e fazem do seu templo morada da sua presença. Uma vez que ele é que inicia a obra de salvação, nós precisamos, com toda a propriedade, dar espaço para que ele realize. Eu vou ler o texto novamente aqui na NVT. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Nós só fazemos algo que agrada ao nosso Pai Celestial pelo fato de nós permitirmos com que ele venha agir em nós. Se nós não permitirmos isso, não há como desenvolver a nossa salvação. Olha o que fala em Efésios 2, verso 8, um texto muito conhecido, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a expressão que não é de vós é uma iniciativa e uma dádiva de Deus. Exemplo, nós estávamos perdidos. Deus enviou Cristo para nos dar salvação. Cristo veio aqui, morre de uma forma substitutiva à morte eterna, nos dando redenção através do que ele fez por nós. Então, a obra foi o que ele fez. A vinda de Cristo foi com propriedade para esse propósito. Cristo tem a consciência de que nós não poderíamos aceitá-lo por nossa própria natureza, porque nós somos inimigos de Deus. Ele então concede-nos o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo nós possamos então ter uma atuação de poder escolhê-lo através da sua direção em nossa vida. Alguém pode perguntar assim, mas e no Antigo Testamento? Como é que agiam as pessoas uma vez que o Espírito Santo só veio ser trazido através de Cristo, uma vez que tudo aquilo já tinha passado? Todos, irmãos, foi pela fé. Só é você olhar em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício. Pela fé, Abraão creu que Deus poderia trazer o seu filho de volta. Pela fé, Moisés. Pela fé, Sara. Pela fé, Gideão, Jefté, Salomão. Todos foi pela fé. E a fé é uma ferramenta do Espírito Santo, concedida para desenvolver aquilo que nós precisamos ter, como diz aqui o tema da lição. Desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Então, quer seja no Novo Testamento, quer seja no Antigo Testamento, o método salvífico sempre foi pela graça. E também, de forma específica, pela atuação dar espaço ao Espírito Santo. Eu gosto muito do termo que é dito
o poder divino sem um esforço humano. Eu falei para vocês aqui 2 vezes para que você possa memorizar. Mas se você tiver um aplicativo chamado Ellen White, aquele azulzinho, pesquise lá, poder divino com esforço humano. Eu encontrei pelo menos 37 referências sobre esse mesma expressão. E me chamou a atenção os contextos dela. É claro que eu não vou poder citar aqui todos para vocês, são 37. Mas dentre esses eu vou separar pelo menos 3, que eu me lembro aqui. O lado adventista, quando fala sobre isso, fala dos pais que querem de fato dirigir os seus filhos de acordo com a vontade de Deus. Eles precisam se esforçar e suplicar a Deus o poder divino para que o seu esforço humano de educar os seus filhos haja com propriedade. Um outro ponto é Profetas e Reis, onde Ellen White também descreve ali sobre a submissão de Daniel na corte de Babilônia. E aquela corte onde ele se encontrava, ele estava de fato se entregando a Deus para que diante das provas que ele iria passar, ele pudesse vencer. Então Deus atuou pelo poder divino, mas Daniel deu espaço para que na verdade isso acontecesse. E uma outra meditação do ano de 1973, onde ela fala sobre a minha preciosa graça. E ali tem um conselho interessante que é dado de uma forma graciosa, mostrando que é necessário que haja da parte do penitente uma súplica a Deus. E ele tem que se esforçar por aquilo. Se eu, na verdade, quero me libertar do álcool, eu preciso evitar estar em ambientes onde me faz lembrar aquela situação, ou até conversas com pessoas que me despertem esse interesse. Se eu me esforçar nessa causa, o Espírito Santo fortalecerá a minha disposição. Nunca, irmãos, espere que Deus faça em você aquilo que você não quer que Ele faça. O texto aqui é muito claro. Deus efetua em nós o querer como realizar, ou seja, Ele desperta o desejo. Cabe a mim e a você escolher fazer a sua vontade. Que Deus, portanto, nos faça sermos conscientes disso. E ao viver uma fé viva, com a consciência de que a iniciativa de salvação veio da parte de Deus, nós iremos desempenhar com propriedade aquilo que Ele quer. E iremos adorá-lo com temor, reverência para com Ele, como filhos que somos, e tremor, conhecendo a sua onipotência e reconhecendo que devemos ser obedientes à sua palavra, para não correr o risco de sermos, então, assim, desconsiderados ou castigados. Não porque Deus quer que você o aceite severamente, mas é para que você viva em paz. A obediência é uma demonstração de amor, e só os que amam a Deus o obedecem com propriedade. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela Tua palavra, a nós ministrada nesta manhã, que nós possamos desenvolver com convicção o desempenho que precisamos ter em relação à nossa fé na obra de salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam o nosso grau de fé, o nosso grau de conversão, e se de fato estamos de maneira concisa ligados a Cristo. Então, Pai, ajuda-nos a termos essa consciência e viver nesta graça para o glória do Teu nome. Obrigado pela Tua disposição em nos salvar e nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com a luz do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial. Uma boa semana. Se esse vídeo for interessante, curta, faça o seu comentário e nos auxilie aqui nessa obra maravilhosa que é estudar sobre a graça de Deus e a sua salvação. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.